Vamos levantar. Pai, te agradecemos por este dia, bendizemos o seu nome. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e que está fazendo, o que ainda continua a fazer. Obrigado, Senhor, por causa da sua palavra, a palavra que permanece para sempre. Te pedimos, Senhor, que a nossa fé, a nossa dependência em Ti, o nosso cometimento a Ti, a nossa consagração a Ti, possa ser constante e consistente, em nome de Jesus. O dia, a noite, no nascer do dia, no tempo de chuva, de calor, em toda a estação da nossa vida, Senhor, oramos para que o nosso coração possa inclinar-se a Ti, possa ser inclinado a Ti, possa fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Oramos, Senhor, para que nós possamos continuar na obediência da Tua palavra, debaixo da autoridade da Tua palavra, debaixo do poder do Teu Espírito, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que não há outro Senhor sobre nós, mas somente o Senhor. O soberano Senhor estará no controle de cada detalhe da nossa vida, em nome de Jesus. O medo para continuar, para comprometer e para entregar a outro Senhor, ou qualquer que seja, um homem espiritual ou qualquer coisa, não nos permita, para que nós possamos ter esse compromisso na nossa vida, mas iremos te seguir até ao fim, em nome de Jesus. O Senhor dos Senhores na nossa vida, Rei dos Reis nas nossas vidas, até ao fim, em nome de Jesus. Obrigado, porque sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus, oramos. Deus te abençoe. Vamos para Josué mais uma vez. E agora estamos olhando para a fidelidade. A fidelidade de Deus, cumpridor da promessa em todos os tempos. Ele é um Deus sabe, para o homem pode fazer promessas, porque ao olharmos o que posso fazer, o que não posso fazer, por causa disso, viemos ao ponto em que nós chegamos para cumprir a promessa e as circunstâncias, o tipo de coisas, algumas circunstâncias que nos movem e não podemos fazer aquilo que pensamos que vamos fazer. Mas aqui estamos para dizer às pessoas, desculpa, porque alguma coisa aconteceu, algo que estava acima do meu controle. Por causa disso, tudo que eu pensava que havia de fazer, não pude fazer. Deus não é assim. O futuro, Ele conhece. O presente, Ele conhece. E o passado também, Ele conhece. Passado, presente, o futuro, é a mesma coisa para Ele. Por causa disso, toda a promessa que Ele faz, se Ele soube que no passado Ele também tem as fontes para cumprir, tem todo o poder para realizar, então Ele guarda a sua promessa. A fidelidade é um dos atributos de Deus. Então, quando dissemos que atributos de Deus, deixa eu ilustrar, é como isto: um peixe tem os seus atributos e a sua natureza de nadar. O pássaro tem atributo e a natureza de voar. Então não pode tirar esse voar, a habilidade de voar e atributo de um pássaro. Então também não pode tirar aquela habilidade e atributo de nadar de um peixe. Da mesma forma, a fidelidade é um atributo de Deus. E por causa desse atributo dele, você não pode tirar isso dele. E quando você traz tudo para ele, a fidelidade de Deus, que faz ele cumprir a promessa em todos os detalhes. Todo detalhe da promessa que ele dá,
ele é capaz para cumprir. Ele quer cumprir, por isso não há outra coisa que ele não tenha cumprido. Por isso, este momento estamos a olhar a fidelidade de Deus, o cumpridor das promessas em todos os detalhes. Josué capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 1. Josué 18, no versículo 1. E a toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. A terra lhes foi sujeita. É aquilo que Deus disse que ia fazer. E isso Deus é o que já cumpriu. E hoje temos promessas, temos plano de Deus que Ele diz, Ele fará. Que deu-nos a palavra e tomamos a palavra para o mundo. E assim que tomamos a palavra para o mundo, dependemos no seu poder, dependemos na sua presença, dependemos do seu cumprimento das profecias que Ele já deu aqui no fim do tempo, no tempo de todo o projeto. Este é o que veremos. E por causa disso, estamos a olhar para Ele. Sabemos que o que Ele disse vai fazer e temos a expectativa de fazer tudo aquilo que Ele disse. Ele fará. Josué capítulo 21, Josué capítulo 21, no versículo 4. 43, 21, 43. E desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. No versículo 44. Versículo 44. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Existem inimigos nas tuas mãos. No versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as suas boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Na tua vida, tudo se cumprirá. Na tua família, tudo se cumprirá. Na igreja, tudo se cumprirá. Porque Deus nunca vai dizer, desculpa, alguma coisa que aconteceu além do meu controle, por isso não cumpri. Ele nunca diz desculpas, porque já está lá, com a certeza que a confirmação sempre nos dá que Ele vai fazer, que Ele vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a fidelidade de Deus, o cumpridor da promessa, em todos os detalhes. Estamos a olhar para 3 pontos aqui na mensagem. A primeira parte, a falha e o tremer de avançar dos possuidores. Veja os filhos de Israel. Tudo disponível para eles, o poder estava disponível para eles, todas as coisas disponíveis para eles, todas as armas da guerra que não podiam falhar estava disponível. A promessa que não falhariam, tudo estava disponível para eles. Mas mesmo assim, eles falharam, eles retardaram, eles falharam por causa, não fizeram uso de tudo aquilo que estava disponível para ele. É a mesma coisa, a graça está aí, no tempo do nosso Senhor Jesus, o nome de Jesus está aí, o poder está aí, o poder do Espírito está aí, as Escrituras estão aí, a comissão está aí, mas mesmo assim, se nós tardarmos, falharemos. Primeiro, a falha e o tardar do avanço dos possessores. 2. O refúgio ou proteção a partir dos possuidores. O Senhor fez a acomodação e quartos para todos aqueles que fazem alguma coisa acidentalmente. Não liberalmente,
como se alguém matasse alguém por acidente, não deliberadamente. Ele não é chamado alguém que é assassino, é chamado alguém que falhou, matou alguém por alguma falha. Então, aquele perseguidor vai começar a andar atrás, vai perseguir o homem que matou outra pessoa. Então, as igrejas, as casas de refúgio foram criadas para quando alguém tiver feito alguma coisa sem intenção, podia se refugiar a essas mesmas cidades e buscar refúgio e proteção. O refúgio e proteção do perseguidor vingador. 2. A fidelidade e a soberania do Todo-Poderoso e Promissor, do Promissor Todo-Poderoso. Então, primeiro ponto é a falha e o tardar do avanço dos possuidores. Então, iremos dividir em três partes. A primeira parte é o tardar do povo de Israel. O tardar do povo de Israel. 2. A busca da última parte que ficava da herança. O compartilhar da possessão sem imparcialidade. Primeira, é o tardar do povo de Israel. Em Josué capítulo 28, a partir do versículo 18, Josué 18, a partir de 23, 3. E diz Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus e vossos pais vos deu? Ele vos deu para possuir, então devem penetrar a terra. Então, até quando? Até quando vós voltareis para trás? Até quando vocês ficareis e não se movendo? Ele está a dizer aqui sobre o seu pensamento, sobre o seu... Quanto tempo, até quando você será negligente de alcançar? No versículo 4, ele diz: de cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu vos envie, e eles se levantarão e percorrerão a cidade e demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. Lembra que nós aprendemos aqui, esse homem era velho, ele é entrado em idade, mas mesmo assim não negligente. Então, negligência ou tardar não é o tipo de consequência da idade, mas é um hábito. A negligência não é por causa de que és velho, não é por causa de estás entrado em dias, mas porque você é tardio, você não se lembra. Então, é o que o Senhor, Ele já comandou, Ele já comissionou. E este é o que Ele tem que fazer. É por causa da descrença, porque isso que vem a negligência. Mas Josué, mesmo que ele era velho, entrado em idade, ele estava a perguntar às pessoas: por que vocês são negligentes em chegar para possuir a terra, em marchar, de continuar até o preço da alta chamada, para que vocês pudessem ter o que vocês deviam ter e fazer aquilo que deviam fazer. Capítulo 15 de Josué 63. Capítulo 15, 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. O Senhor lhes diz que não permitam que eles permaneçam. Lhes expulsem, mandem-lhes embora e tirem-os daqueles territórios e possuir. Mas o povo de Judá
Eles eram negligentes. Veja capítulo 16, no versículo 10. Capítulo 16, 10. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Eles deviam ter expulsado, mas não puderam, por causa da negligência, do tardio, negligência da descrença, de abandonar o mandamento do Senhor, a comissão do Senhor, e depois eles, no versículo 17, capítulo 17 também, no versículo 12, e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. No versículo 13, e sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Estamos a mudar a comissão aqui para o Senhor que nos deu. A cidade em que nós estamos, o estado em que nós estamos, o local, o governo local em que nós estamos, a comunidade em que nós estamos. O Senhor já disse, vai, prega o evangelho a toda criatura. E nós passamos aquelas casas, passamos aqueles governos locais, e vamos para a igreja, e voltamos, e nunca pensamos deles, nunca mais. Essa negligência, ou esquecimento, esquecemos a comissão que o Senhor nos deu, é que possamos ir e pregar o evangelho a toda criatura na nossa comunidade, toda criatura no governo local, toda comunidade na nossa região, toda comunidade na nossa província, mas sempre passamos deles, e quando passamos deles nunca nos lembramos da salvação das suas almas. Devíamos, mas não fazemos. Então temos poder, temos a palavra e temos o Espírito de Deus nos dizendo, aqui está o que deve fazer, pregue o evangelho para toda criatura. Mas mesmo assim, há negligência e não fazemos. E diz-nos em Sofanias capítulo 3, Sofanias 3, versículo 16. E naquele dia se dirão, não temas. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Então, o Senhor está a falar a eles, dizendo, Cristo já morreu, Cristo já pagou o preço, Ele pagou o preço da salvação de todo o mundo. Então, não desfaleçamos as nossas mãos. Veja o próximo versículo aí, no versículo 17. O Senhor, o vosso Deus, está no meio de vós, é poderoso. O Senhor é poderoso, está no meio de ti. Por que vocês são negligentes? Por que vocês tardam? Por que vocês não estão fazendo aquilo que foram chamados para fazer? Quando o nosso Deus, que está no nosso meio, é poderoso, Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém. Amém. Olha para o versículo 18. No versículo 18, ele diz, os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. No versículo 19, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem e salvarei a cocheira. Você perdeu um amém aí. E salvarei os que cocheiam. O outro amém. E recolherei a que for expulsa, e deles farei um louvor, e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. No versículo 20, naquele tempo vos farei voltar,
o tempo de Deus nos dar a vitória e dar a Israel de Deus a vitória. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e o louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos. Deus não estava só pensando nos filhos de Israel, nessas profecias, Ele está pensando também acerca do resto do mundo. Ele diz aqui que farei o nome deles no meio de todo o povo da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O Senhor já disse, e Ele é o cumpridor de promessas, qualquer detalhe, tudo aquilo que Ele disse, que prometeu, tudo que disse, tudo que profetizou, tudo que falou, Ele disse na predição, Ele vai cumprir em cada vida da nossa, em cada vida de nós, em nome de Jesus. Número 2 agora, a busca das 7 partes remanescentes para a herança. Então vamos para Josué capítulo 18, 4. Josué 18, 4. De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu vos envie, e eles se levantem e percorram a terra, e demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. No versículo 5, e diz-nos, e dividi-la em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. No versículo 6 diz, e vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Eles tinham que examinar, ter a certeza de todas as partes da terra que ainda não tinham vencido, não tinham possuído, e tinham que voltar para dar relatório da sua busca, dos líderes, dos capitães e dos ministros, e para os líderes sobre a nação, e eles iam dividir em 7 partes, e todas as partes que restavam iria dar aos filhos, e lhes disse, ide e vencei os locais que ainda faltam ser conquistados. Josué 18, no versículo 8. Josué 18, no versículo 8. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo, ide e percorrei a terra, e demarcai-a. Então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Ele está nos dizendo no versículo 9, foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Capítulo 23, no versículo 4. Capítulo 23, versículo 4. Vede que vos parti por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que têm. Então, Deus desafiou a Josué, e Josué também desafiou o povo, que deviam ir lá fazer a busca, e para virem dar todos os detalhes, e de todas as partes que ainda restavam, para poderem. Eles voltaram depois, deram informação e dividiram a terra em 7, por causa do povo que ainda precisava possuir a sua possessão. Mesmo aquele homem era velho e entrado em dias, mas todo o detalhe de tudo que o Senhor lhe mandou para fazer,
ele ainda continua fazendo. Ele não abdicou. Por isso, meu irmão, você sabe, há quantos anos eu sou, ele não disse quem vai dividir a terra. Você pode fazer isso por mim. Eu preciso de paz, eu preciso de respirar, preciso descansar. Mesmo velho, entrado em idade, em dias, mas só estou disponível, não estou disponível, quando não estou disponível, não estou disponível. Mas agora vocês podem fazer, vocês também são... Josué não abdicou a sua responsabilidade, dando justificações. A mesma coisa conosco. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, planifique o evangelismo. Prossiga o evangelismo. E faça tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E se ele soubesse que você não podia fazer, não teria te colocado ali. Mas soube que a graça está disponível, força disponível, poder disponível, para fazer tudo aquilo que ele espera que você faça. Então não abdique. Então não somos daqueles que se escondem. Nós não podemos ir com aqueles outros que ele já mandou para nos fazer. A graça de Deus será suficiente para ti. A unção de Deus será suficiente para ti. O poder do Senhor, o poder do Espírito será suficiente para ti. Quando você se entrega, quando você diz, eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandou para poder fazer. Sabe, às vezes existem pessoas que deixam aquilo que o Senhor lhes mandou para eles poderem fazer e vão para outros territórios, e vão para outras pessoas que foram mandadas onde a graça não será disponível. Você vai fazer isso porque não é a porção para si. Aquela não foi dado para ti para fazer. Você não irá ter o sustento do céu, a graça de Deus, a suficiência de Deus, o poder do Espírito de Deus para fazer aquilo que o Senhor te mandou, que não te colocou para fazer. Então você está vivendo assim, está perdendo o seu tempo, sua vida, seu tempo, seu esforço, mas para fazer aquilo que você não vai fazer. Você está trabalhando na carne e vai terminar na falha. Só quando você continua a guardar a sua mente, guardar a sua energia naquilo que o Senhor, Ele te cometeu, deu nas tuas mãos para você fazer. E tudo que você fazer, qualquer circunstância, você vai vencer em nome de Jesus. Eu disse, vencerás em nome de Jesus. E por isso, é o que aconteceu, eles voltaram para Josué e depois ele dividiu a herança para eles da maneira como o Senhor lhe mandou. O número 3 agora. Número 3, o partilhar da sua possessão com imparcialidade. Eles partilharam e não havia parcialidade. Sabe, existem pessoas nos anos passados não tinha parcialidade, faziam tudo como deve ser feito, mas como os anos passam, eles conhecem muitas pessoas, têm afeição com algumas pessoas, têm um desejo por causa de algumas pessoas, e agora o seu amor já não é mais uniforme, as suas ações já não são mais uniformes. Quando é A, tem uma forma, uma moderada. Quando é B, eles também têm uma atenção mais baixa. Quando é C, e tem atenção máxima de afeição. É a mesma coisa que devia acontecer no C. Correm para isso, correm para isso. Então, você vai ser parcial, líder. Você divide a congregação em diferentes partes. Estes são amigos e os outros, outro povo. Aqueles são minha comunhão. E como vai ser o resto das populações? Esta é parte do meu contato. O que é que tem a dizer acerca dos outros? Se queremos ser imparciais no ministério, imparciais em trabalhando com as pessoas, imparciais em dando oportunidade para as pessoas, imparciais em dar
o direito de cada um para cada um. Nós temos que voltar à natureza do Senhor Ele mesmo, que tudo que partilhamos, tudo que damos, toda oportunidade que nós temos, nós permitimos na base da qualificação da Bíblia, que o ministro tem que ter isto. O ministério tem que ter essa qualificação. Ele tem, vai fazer isso. B também tem, vai fazer sua parte. Essa imparcialidade não virá. Nós estamos a trabalhar na igreja do Deus vivo, que aquele é do meu tribo. Aquele ali quer ser o pastor. Aquele não é da minha área, tudo bem? Ele é um obreiro. Enquanto temos oportunidade, vamos te chamar. Irmão, vai para ali. As pessoas são parciais por causa de tribo. Acontece em todo o país. Na nossa nação aqui, há aquela tribo. E ninguém vem do ar. Todos nascemos de alguns. Eu também tenho minha tribo, mas mesmo assim, mas não vais me ver a Deep Life, a Nigéria aqui, onde está envolvido, você não vai encontrar a parcialidade. Que eu dou isto, aquele ali, porque é da minha tribo. Não, nunca. Mas as pessoas que estão seguindo, as pessoas que estão ajudando, as pessoas que estão ajudando-me, eu espero que possamos estar no mesmo padrão. Na tua nação, se há igreja bíblica aí, as pessoas que te servem, as pessoas que pregam, as pessoas que pastoreiam, a imparcialidade, não possam fazer nada. Por quê? Porque no seu país, a nação colocou aquela tribo como primeira e a nação colocou aquela tribo como lá embaixo. E você vai tornar como um supervisor lá, um líder lá. E segue o padrão da sua nação. Porque o ministro que veio daquela tribo alta, então aqueles que não vêm daquela tribo, porque é o caminho, é o normal daqui na nação. É assim como eles operam. Mas você não pode operar dessa maneira. Você vive e anda e serve e guia e lidera com imparcialidade. Também o que aconteceu aqui no Josué 18, no versículo 5, ele diz que e dividi-la em 7 partes, Judá ficará no seu termo para o sul e a casa de José ficará no seu termo para o norte. No versículo 10, então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. Que o Senhor possa nos ajudar em nome de Jesus. O amém é muito fraco aí. 1 de Timóteo capítulo 5, no versículo 21. 1 de Timóteo capítulo 5, 21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade, não fazendo algo por parcialidade. Porque é algo regular, ele tem que ser uniforme, um cristão uniforme, imparcial. A pessoa que está olhando para Cristo. O ministério pertence a Cristo, a igreja pertence a Cristo, e Cristo vai fazer. Faz você também o seu representativo ali e ele fazer por ti. Não fazer nada. Nada fazeis com parcialidade. Nada.
por parcialidade. E se você já fez alguma coisa por parcialidade antes, e você já colocou um líder, não por causa de que ele é qualificado, só porque eu gosto dele, você é como eu sou como você. Então, o relatório vem de todos os lados, que o trabalho lá, a obra do Senhor lá, o serviço de Deus está sendo destruído. E você chama eles, sabe? Oh, o homem da minha tribo, o que está acontecendo? Eu estou a ter relatórios lá. Então vai lá, faz o melhor. E continua a dar relatório. Pode ser mulher, um homem daquela tribo, de outra tribo. O que você faria? Não faça nada a fazer por parcialidade. Nada fazendo por preferir o seu povo acima das outras pessoas. E diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Ponto número 2 agora. Ponto número 2 é o refúgio de escape para o possuidor, o perseguidor de sangue, o vingador de sangue. Iremos dividir em três partes. A primeira, o santuário de proteção para o inocente. O santuário de proteção para o inocente. Ele é inocente, não quis ferir a ninguém, mas aconteceu acidentalmente, então alguém morreu. Então ele é inocente porque ele não premeditou, não pensou antes para fazer algo igual. O santuário de proteção para os inocentes. 2. O sofrimento aqueles que pecam por impunidade. O sofrimento do prevarigador com pecado e impunidade. Então, aquele que peca deliberadamente, faz contra o chamado do Senhor e ele peca. Isso é diferente. Aqueles que buscam, que transgridem com impunidade, eles não temem a Deus, não temem aos homens. Eles dizem: tudo que pensam fazer é isso que vão fazer. Não, cidade de refúgio não é para ele. Então, o sofrimento daqueles que pecam com impunidade. 3. A proteção do nosso sacerdote, o sumo não sacerdote, por toda indignação. Então, se chegamos a Cristo, nos arrependemos, seguimos ao Senhor, ele já saímos do mundo. Então fazemos tudo com todo um coração. Quando eles mandam fazer, fazemos com toda a sinceridade. A proteção debaixo do nosso sumo sacerdote por toda a indignação. Primeiro, é o santuário e proteção dos inocentes. Em Josué capítulo 20, no versículo 1. O Senhor falou também a Josué dizendo, no versículo, fala ao povo de Israel dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo: apartai para vós a cidade de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés. Olha para o versículo 3 de Josué 20. Para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, sem saber e sem querer, para que fuja para lá, para que vos sirva de refúgio contra o vingador de sangue. No versículo 4. No versículo 4 diz: e fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. No
No versículo 5. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção e não o odiou antes. No versículo 6. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que mora o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então haverá investigação, haverá interrogação, para que não tenham conhecimento que ele não premeditou aquela ação. E dizem, até que mora o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Então, na morte do sumo sacerdote, podia acontecer. Você tem que entender aqui. Há um tipo de desconforto porque ele fez aquilo ali sem cuidado. Ele não fez aquilo intencionalmente, premeditadamente, mas a vida foi perdida. Porque ele era inocente, ele vai fugir para a cidade de refúgio. A sua esposa não pode o seguir. Ele é o único que cometeu o crime, então nem pode voltar para casa e dizer, minha esposa, eu estou a fugir por causa disto. Não. Porque se ele, o vingador de sangue, o encontrar antes da cidade de refúgio, a sua vida foi embora. Mas por causa disso, sem perder tempo, sem tomar nenhuma propriedade e sem informar a ninguém, e sem ter a oportunidade de carregar os seus filhos com ele sozinho vai fugir para a cidade de refúgio. Falta de cuidado ainda traz problemas. Pode não ser um julgamento direto, pode não trazer totalmente tirar-lhe tudo, pode ser não destruir completamente a ele, mas falta de cuidado. Aquilo que ele fez sem intenção, correu para a cidade de refúgio, está lá, vão examinar e vão dizer inocente, mas vai ficar lá sozinho até a morte do sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote viver mais 10 anos, ele está privado da comunhão na sua família. Então, falta de cuidado sempre pune, porque matou a vida de alguém. Como isso vai ser? E como é que pode ser isso cuidadosamente? Esta é a razão que tudo que fazemos, nós estamos a fazer, eu não sabia. Não, você não sabia assim, mas vai haver um desconforto de falta de cuidado. Não estou falando disso, porque que não premeditei isto, não fiz aquilo ali intencionalmente, mas ainda há um desconforto no sofrimento de falta de cuidado. Ele fugiu para o santuário, e ele está livre. Em Salmos capítulo 9, Salmos 9:9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Quando você está na angústia, você vai saber que Deus fez provisão para os filhos de Israel para que possam ter cidades de refúgio. Deus é o nosso refúgio. Corremos a Ele, fugimos para Ele, e Ele não morre, Ele permanece para sempre, e as suas promessas são para sempre e sempre. Vai nos proteger em nome de Jesus. Veja para o versículo 17. No versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações, no mesmo capítulo, que o Senhor nos diz que Ele é o refúgio para os crentes, e refúgio para os penitentes, e refúgio
para os arrependidos. Ele diz, mas, no mesmo capítulo, os ímpios serão lançados no inferno. Aqueles são maldosos que continuam a fazer coisas deliberadamente. E eles continuam pecando com impunidade. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Número 2 agora. É o sofrimento dos proliferados com pecado com impunidade. É o sofrimento dos pecadores pecando com impunidade. Então, há pessoas que no ano em ano continuam o mesmo pecado antigo, mesma desobediência antiga, vida antiga de desobediência. Pode ler a Bíblia, mas só lê religiosamente. A vida não muda. A vida não é transformada. E fazem as mesmas coisas, sempre, sempre e sempre. Não estão pensando mais nas suas ações, está boa ou má. Já não pensam mais no seu comportamento, se isto é aceitável a Deus ou não. Se esta ação, este ato, ordenado por Deus ou não ordenado por Deus, hábitos já tomaram controle. O hábito de oprimir outras pessoas, o hábito de pecar contra os mandamentos de Deus, o hábito de só viver, fazer qualquer coisa que quer fazer sem consideração ou consciência do Senhor. São profligados e eles pecam com impunidade. Agora, aquelas pessoas, a cidade do refúgio não é para eles. A proteção do Senhor não é para eles. Se eles servem a Satanás, o Deus do céu nunca pode lhes proteger as pessoas que estão inclinados a servir Satanás. Êxodos, capítulo 21, versículo 13. Êxodos 21, no versículo 13. Porém, 21, 13. Porém, se lhe não armou de cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos e ordenar-te um lugar para onde fugirá. No versículo 14. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, ele primeiro, antes daquilo que aconteceu, ele planificou, ele premeditou e disse, é isto que eu vou fazer. Nenhuma pregação vai lhe mudar. Não há oração que vai lhe mudar. Não há intercessão que vai lhe mudar. Eu vou estar no meio daquelas pessoas e depois eu que vou fazer. Todas as mensagens da pregação, do programa, não vão mudar a intenção, a minha determinação. Ele está pecando com impunidade. Esse homem, essa mulher, não é cristão. Este homem, esta mulher, é um rebelde. Este homem, esta mulher, é alguém que diz, diga a Deus o que quiser, que o Espírito Santo fale tudo o que quiser falar, mas é o caminho que eu vou fazer. Meu irmão, minha irmã, essas pessoas agem, não são cristãos, não são seguidores de Cristo, não tem expressão do poder transformador do Senhor nas suas vidas, mas alguém vier premeditadamente para matar, com decepção, com engano, com hipocrisia, com essa premeditação, matando-o a traição, diz que então matá-lo-ão, tirá-lo-ão do meu altar para que mora. Vamos voltar para Salmos 19, 13. Salmos 19, 13. Também
da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero, ficarei limpo de grande transgressão. A soberba é uma transgressão maior. Um pecado premeditado é uma grande transgressão. Tudo, toda a intenção da pessoa que é presunçoso, que é o soberbo, que vou fazer isso da sua família, vou exterminar. E coloca medo no coração dos membros da sua família, para dizer: vocês família, eu só matei um, destruí um, mas se continuarem a viver assim, este é o que eu vou fazer. Toda a gente sabe que há um homem que é um senhor terrível, e tudo que diz ele vai fazer, ele vai fazer. Esse é um pecado, é um pecador presunçoso, soberbo. Não há perdão, não há graça, não há vida eterna, não há céu para esse tipo desses pecadores soberbos. Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, no versículo 26. Isso é no Novo Testamento já. E se pecar, pessoas desta dispensação, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. No versículo 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E no versículo 28 ele diz: quebrando também a lei de Moisés, morem sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, no versículo 29, de quanto maior castigo cuidais, porque existem pessoas que não entendem o Novo Testamento. Eles reviram o Novo Testamento de cima para baixo. Eles dizem: sim, este é o antigo concerto, quando alguém pecava, é o que Deus vai fazer. Mas o Novo Testamento também, a graça, graça, graça. Somente vai à frente a rebelião dos rebeldes, a justiça dos justos. Diz o Velho Testamento. Não, Novo Testamento você não riu bem. Olha para isto, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Orgulhosamente, deliberadamente. É que o Senhor quer que os filhos de Deus, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, aquele que quer que o Evangelho flua no seu poder para toda a gente, e alguém vem soberbamente, ele diz não, e pisa no Filho de Deus. Olha para isto: e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Ele foi salvo, foi santificado, o seu coração foi tenro, o seu coração foi bom, o seu coração foi obediente à palavra de Deus, viveu pelos preceitos da palavra. Ele estava santificado, mas agora, falta de cuidado, agora, a dureza do coração o tomou, e agora conta que ele tornou profano o sangue que fomos santificados. A coisa é santa, isso é uma coisa normal. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus, é como se fosse o sangue de qualquer animal, não há diferença. Há algo santo. E tiver agravo ao Espírito da graça. A graça de Deus, o Espírito de Deus tem lhe ajudado. Já nós sabemos o caminho da salvação. Quem é este? Conhece o caminho da santificação. Quem é este? Ele não aceita aquela ajuda
do Espírito, ele despesa, faz agravo o Espírito da graça. No versículo 30, porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Não somente para os ateus ou aqueles que estão de fora. O Senhor julgará o seu povo. E se ele estiver a julgar o seu povo, qual vai ser o resultado? 31. No versículo 31, diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Número 3 agora. Número 3 é o refúgio ou a proteção debaixo do nosso sumo sacerdote de toda a indignação. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, se olharmos para o Calvário, cremos em Calvário, entregamos e submetemos a palavra do Salvador, aquele que ele deu a sua vida para nos resgatar, nós nos submetemos e nos rendemos a ele e vivemos em conformidade de toda a palavra daquele que nos amou tanto, que ele deu a si mesmo por nós. E nós nos submetemos porque ele é digno da nossa obediência, ele é digno da nossa fidelidade, ele é digno de toda a nossa submissão. Olha o que ele fez, olha o que nós temos que fazer. Ele diz nos livros de Hebreus 6, 18. Hebreus 6, 18. Porque por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio, olha para isto, pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Versículo 19. No versículo 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. No versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não pode mentir. Tudo aquilo que prometeu salvação para os arrependidos, os penitentes, para os pródigos, que dizem, eu voltarei para o meu Pai, eu direi, vou buscar a sua misericórdia, eu sei que não sou digno de ser chamado seu filho, mas faça-me um dos seus jornaleiros. E não somente que teve a intenção, ele também colocou ação para aquela intenção. Ele levantou-se e foi para o Pai. O pai lhe viu em distância, correu para ele. E o filho pródigo disse, pai, não sou digno. Então o pai disse, traga uma nova roupa, porque este é meu filho, estava perdido. Mas quando o pródigo estava morto. Quando você é pródigo, você está morto nos seus pecados e transgressões. Quando alguém é rebelde, está morto em seus pecados e transgressões. Todo aquele que torna-se profligado, os seus pecados, ele peca continuamente, ele com a sua impunidade, ele está morto. Este meu filho estava morto, mas está vivo, voltou à vida. Estava perdido, mas agora foi achado. E depois começaram a alegorizar-se, houve alegria no céu quando um pecador se arrepende, alegria na presença do Senhor. O Senhor tornou-se o nosso sumo sacerdote. E agora vivemos da maneira diferente. O filho pródigo, depois de uma semana que ele voltou, não voltou para lá naquela terra perdida. Depois de um mês, depois de um ano, ele não disse, tenho saudade de alguma coisa no mundo. Há pessoas que se apostatam e dizem que se arrependem, voltam a apostatar-se de novo. Mesmo o filho pródigo não estava repetindo a sua apostasia. Ele voltou e permaneceu na casa. Eu vou permanecer.
Tito capítulo 1, no versículo 2. Tito capítulo 1, no versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, Ele prometeu antes dos tempos dos séculos. Ele prometeu. Ele é um Deus fiel. É um guardador de promessas. Ele é eterno, guardador de promessas. Deus, Ele prometeu essa vida eterna, Ele não pode mentir. O ponto número 3 agora. Ponto número 3. Estamos a olhar para a fidelidade e soberania do Todo-Poderoso, o promissor Todo-Poderoso. Ele prometeu, Ele é fiel, Ele é Todo-Poderoso. Ele tem poder para fazer tudo que Ele prometeu para fazer. Josué capítulo 21, 43. E o Senhor deu a Israel toda a terra que Ele jurou para dar a todos os seus pais. E eles possuíram e habitaram ali. Versículo 44 de Josué 21. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os dias, todos os seus inimigos, o Senhor entregou-lhes nas mãos. No versículo 45. No versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou, a coisa de Israel. Tudo se cumpriu. Três coisas iremos olhar aqui. A primeira é a plenitude das promessas celestiais, do guardador das promessas do céu, o guardador de promessas celestes. 2, a fidelidade do Espírito Santo, o guardador santo do povo, ele guarda do povo. 3, é a frutibilidade dos crentes que guardam seus processos. A fidelidade, a frutibilidade dos honestos guardadores de preceitos. Em todo detalhe, em qualquer chamada, Deus que lhes dá, eles são fiéis e frutíferos, porque eles são honestos, eles guardam os preceitos. Primeiro, a plenitude de do prometedor e guardador, prometedor celeste que guarda. Então estamos aqui em Josué 21, no versículo 43 e 45. Desta maneira, assim como ele disse que ele não, então o que ele disse não vai fazer, ou aquilo que ele falou, ele não cumprirá. No versículo 20, ele diz, em Números 21, 19 a 23. Eu tomei para abençoar, não posso reverter isto. Balaão não pode reverter a bênção do Deus eterno. E Satanás, aquele que é mestre de Balaão, não pode reverter nenhuma promessa que o Senhor já deu. Versículo 21. No versículo 21, então, não viu no inimigo, não viu nenhuma transgressão no Israel. Na sua geração, Balaão quis 23, capítulo 23 de Números, 19 a 23. Porque recebeu o mandato de abençoar. No versículo 21, não vi nenhuma iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e não... Ele disse, eu te chamei para você lhes amaldiçoar, mas você só abençoou a eles. Você não pode lhes destruir, porque
não viu iniquidade, o Senhor não viu iniquidade em Jacó. Balaque, sabe o que fazer? Dá-lhes iniquidade, mostra-lhes iniquidade. Faça com que eles bebam a iniquidade. Faça eles terem iniquidade. Daí, o que você quer, a maldição há de vir sobre eles. Balaque disse, como que eu vou fazer isso? Disse, procura meninas bonitas aqui em todo lado. Em Moab. E mostra-lhes para aqueles israelitas, para os valentes em Israel. E faça isso para eles. E quando ele não vê iniquidade neles, em Jacob não haverá nenhuma maldição para eles. Balaque aceitou isso e ele expôs as meninas, as mulheres naquele país. E por causa disso, todos aqueles israelitas esqueceram-se. Pensaram que eles eram poderosos. Era por causa de que eles não tinham iniquidade nas suas vidas. É por isso que tinham a vitória. Mas no momento que eles começaram a fazer isso, Balaão ensinou Balaque para trazer Israel no pecado. Depois terminou. E agora a maldição veio. Essas pessoas do mundo, eles sabem que se nós apresentarmos isto, se darmos isto, nós vamos lhes vencer. A igreja que é santa há de ser uma igreja que é saudável, uma igreja que é poderosa. A igreja que é santa vai ser uma igreja que é invencível. Mas quando Satanás, o Deus deste mundo, e o povo deste mundo, quando eles começam a entrar, trazer o pecado, trazer confusão, quando eles trazerem conflitos, quando eles trazerem lutas um ao outro, quando eles trazem a carnalidade do mundo, já não são mais santos e o mundo vai ter o seu espaço dentro da igreja e haverá destruição. Mas não seremos destruídos em nome de Jesus. Mas sabes, a vitória está do lado deles, porque Deus não viu iniquidade neles. E assim, não viu nenhuma perversidade nele. O Senhor é Deus, estará com eles. E há um grito de um rei sobre eles. Versículo 22. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. No versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado. No versículo 2 agora, 2. Estamos olhando para a fidelidade do povo santo guardador. Deus é o guardador do povo santo. Ele guarda a promessa, guarda as pessoas, guarda as pessoas da promessa e guarda as pessoas do povo. Porque ele é santo, ele é o guardador celeste do povo. Gênesis eu sou o Deus de Israel na escada do seu pai, o Deus de Isaac, a terra onde você está pisando, eu darei a ti, para a tua semente, para ti e a tua semente. O Senhor vai cumprir a sua promessa. Para ti, a ti e para a nossa igreja. Ele cumprirá até o arrebatamento em nome de Jesus. Veja o versículo 15 aí. Verso 15. Eis que estou contigo.
Eu guardarei, te guardarei. Eu te guardarei. Ele é o guardador do povo. Eu vou te guardar em todo lugar onde fores. E te trarei de novo para esta terra. Veja, porque eu não te deixarei até tenho feito isto que eu te prometi. Espera, pega nisso. Qualquer promessa que ele dá na palavra, se você é fiel, se você é obediente, permanece submissivo a ele, a sua vida vai ser feita melhor, alta e brilhante no cumprimento daquelas promessas em nome de Jesus. Olha para o número 3 aí. Número 3 é a frutibilidade dos guardadores honestos dos seus preceitos. Os guardadores honestos dos seus preceitos. Você guarda a sua palavra. Você guarda os seus preceitos. Por causa disso, iremos ser frutíferos. No ministério, você vai ser frutífero. Na tua família, você será frutífero. Falta amém aí. Gênesis 22, versículo 16. 22, 16. E diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. No versículo 17. No versículo 17. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia, da praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. No versículo 18, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A obediência guia para a multiplicação de bênçãos em todas as áreas da nossa vida. É assim que voltamos para o Senhor, qualquer que seja que aconteceu, você vai dizer: Senhor, me perdoe. E aquele perdão que você está pedindo é genuíno, é profundo, é alto. Esse me perdoa é permanente. E Deus sabe que você não vai repetir de novo as mesmas coisas, mesma rebelião, mesma desobediência. E você vai dizer: Senhor, eu me converto ao Senhor com todo o meu coração, minha alma, em toda a minha mente. E tudo aquilo que deseja, aquilo que Ele quer, a santidade no coração, santidade na mente, santidade na alma, no espírito e no corpo, na família, na linguagem, santidade em todo o detalhe da nossa vida. Pedimos a graça nele e viveremos naquela e continuamente naquela mesma santidade, na graça de Deus. A bênção de Deus vai multiplicar, vai permanecer, vai continuar e será permanente em cada vida, em nome de Jesus. O seu tempo agora já chegou. Você vai prometer ao Senhor que você, e Ele vai te prometer. E quando as promessas jogam, as bênçãos não pararão na sua vida. Por que não te levantas agora e vá a Deus a oração? Diz: Senhor, eis-me aqui, eu entrego a mim mesmo, a ti. Olha para a sua vida, olha para o passado, falta de cuidado, o descuidado traz sofrimento. A tua vida diz que eu sou inocente, eu não sabia. Eu fiz muita coisa que não sabia. E você vai marcar passo. Você vai tirar aquela coisa que diz que não sabia. Você vai falar aquela mentira que não sabia. Você se comportou de uma maneira hipócrita, não sabia. E você entregou-se aos hábitos passados de pecado e apostasia que você sempre não sabia. Não sabia, já é demais. Diga ao Senhor, mesmo que não sabia que a morte
estava pronto naquilo que eu estava fazendo. Arrependa-te perante o Senhor e permita com que aquele arrependimento seja genuíno, que aquele arrependimento seja total, seja o arrependimento aceitável na presença do Senhor. O filho pródigo, ele disse, voltaria para o Senhor, nunca mais voltou para aquela nação longínqua, ele nunca mais voltou, depois de sair daquela situação, e depois do retiro, não voltou de novo para lá, onde a condenação, depois do retiro de dezembro, não voltou para as mesmas coisas. Depois de sair do congresso, nunca volta para as mesmas coisas que fez antes. Se você continuar naquela situação de voltar sempre a dizer que pedir perdão das mesmas coisas, todos os domingos você está pedindo o mesmo perdão das mesmas coisas que você fez, você vai perder o arrebatamento. Toma a decisão única ou dizer que Senhor, eu volto para ti. Assim como o filho pródigo nunca mais voltou para aquela terra longínqua, você nunca mais voltará para as coisas más que fazia. Você vai pedir perdão e dizer, Senhor, eu vou permanecer. Depois de ser deste mini congresso, você será forte. A graça estará disponível na sua vida, você vai continuar. E ir e não pecar mais. Jesus disse àquela mulher que foi encontrada e julgada pelos fariseus, depois dele lhe perdoar, quando disse, lança a primeira pedra, aquele que não tem pecado, depois um por um terem fugido. Ele disse àquela mulher, volta e não peques mais. Meu amado irmão, este é o tempo, porque se voltares ao pecado depois deste mini congresso, você perderá o arrebatamento. Não é a vontade de Deus que você perca o arrebatamento. Deus quer que você esteja lá no arrebatamento. Esses programas todos, os retiros, os congressos, estão para te trazer na presença do Senhor. Este é tempo de orar, diga, Senhor, eu me entrego genuinamente na sua face. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Sua graça seja suficiente na minha vida.